Muito bom dia para você. Bom dia, eu que agradeço, né, o convite de estar aqui. E sempre é uma oportunidade, né? Podemos falar sobre cidades, aqui o caso de Trindade, e a questão de mobilidade, transporte e também acessibilidade. Muito obrigado. Trindade é uma cidade centenária. A gente possa imaginar, não digo a curto prazo, mas pelo menos a médio prazo? Essa pergunta é muito... A pergunta de R$1 milhão. Eu vou voltar no início da pergunta em relação à mobilidade, né, e a questão das reclamações. O primeiro ponto que eu gosto sempre de tocar quando eu vou falar sobre mobilidade e transporte é que ela, por si só, ela é um problema. Porque ninguém quer se deslocar. A mobilidade, né, o deslocamento é o que te separa do seu desejo. É um tempo perdido. Então, assim, ele já é naturalmente algo ruim. Não é? Então, o que devemos sempre estar buscando? Mitigar. Ele nunca será algo... Né, nossa, foi tão bom ficar dentro do carro, ou dentro do ônibus, ou na bicicleta no sol quente. Então, esse é o primeiro ponto. Então, a gente nunca vai chegar naquela questão ótima. O segundo precisamos também de uma mudança cultural. Todo problema de mobilidade, ela afeta o coletivo, mas ela é provocada também pelos indivíduos. Muitas das vezes, o motorista, né, ele esquece que ele tem que dirigir para ele e para o próximo. Então, para em local proibido, faz ultrapassagens indevidas. Então, tem uma série de elementos que devemos refletir antes da gente jogar toda a responsabilidade para um poder público. E, chegando também nessa questão do planejamento, nós vivemos numa região metropolitana. E o nosso sistema de transportes, ele tem uma característica interessante, que já foi exemplo para o Brasil todo, que é a unidade. Então, é o fato da pessoa andar em qualquer dos 18 municípios, né, porque tem 2 que ficam fora, e Umas e Caturaí, se não me engano, usando o mesmo cartão transporte, pagando uma única tarifa. Só que essa unidade sistêmica, ela acaba gerando uma... Eu não sei uma melhor palavra, mas você não consegue achar os responsáveis. E eu acho que, assim, a primeira mudança, e aí, pensando no médio prazo, quem é o responsável pelo transporte público da região metropolitana? O nosso modelo é interessantíssimo. Eu imagino que, se fosse igual a Belo Horizonte, seria algo complicado, porque Belo Horizonte a pessoa tem que ter um cartão do município e um cartão no metropolitano. São Paulo, a mesma coisa. Mas a quem reclamar? Nós temos a CDTC. Mas quem é a CDTC? Então, assim... Eu acho que a gente vai ter mais espaço para falar dessa questão, senão eu vou me delongar bastante, mas eu acho que a primeira questão é a gente não ficar somente procurando culpados, mas é buscar um responsável para trazer essa discussão e liderar essa transformação na região metropolitana como um todo. Uma questão que a gente até pode observar pessoalmente. Hoje, por exemplo, enquanto nos deslocávamos aqui para o evento, nós saímos de Goiânia por volta de 7 horas da manhã, fomos conseguir chegar em Trindade além das 8 da manhã. Ou seja, gastamos mais de 1 hora para chegar numa distância que é de 20 quilômetros, né? A gente percebe, nesse deslocamento, que o fluxo ele não é só de quem sai de Trindade para ir para Goiânia. Ele também faz um movimento contrário. Isso também interfere nesses projetos, nesses planos que o senhor se refere? Eu digo no sentido de ter que ter uma visão sobre esse vai e vem. Não é só uma mão única, né? A gente pode dizer que é uma mão dupla. Temos deslocamento de lá para cá e de Trindade também para Goiânia. Sim, e cada vez mais vai ter esse deslocamento. Porque em Trindade, como o próprio prefeito salientou, ele está crescendo. Então, ele está atraindo pessoas de Goiânia e da região para trabalhar em Trindade. Pessoas de Goiânia, pessoas de Aparecida, de Goianira. E hoje, basicamente, tem uma ligação, que é uma rodovia, que também acaba gerando alguns transtornos. Um acidente na rodovia,
praticamente corta essa ligação. Então, devemos sempre estar pensando nessa melhor, né, união entre o pensamento metropolitano e também o pensamento local. O que Goiânia tem feito para receber quem vem da região metropolitana? E o que Trindade também, quando vem o pessoal de Goiânia ou das outras áreas? Então, isso, mundialmente, a saída é uma integração modal. A pessoa vai a um ponto, normalmente é na entrada da cidade, e troca de modal. Um exemplo seria ter aqui na entrada de Trindade e na entrada de Goiânia um bolsão de estacionamento para as pessoas poderem circular na cidade de transporte público, o que diminuiria o fluxo de veículos. Mas sabemos que o transporte precisa de mais investimentos em infraestrutura, em toda a questão de qualidade. Então, um ponto também importante da mobilidade é essa integração entre modos. Porque com vocês, eu saí do Parque das Laranjeiras, em Goiânia, então assim, eu atravessei Goiânia, né, e sem nenhuma possibilidade. Se eu tivesse confiança, né, no sistema, eu poderia ter deixado o carro na Praça da Bíblia, ou no Novo Mundo, que para mim é até mais perto, e vindo de Exanguera, que seria, teoricamente, muito mais rápido e muito mais eficiente. Mas eu não teria hoje a garantia que o ônibus chegaria até aqui, porque vários carros da Metrobus, nós estamos vendo, estão quebrando ao longo do caminho. Mandou aqui mensagem para a gente. Ele fala a respeito de projetos. Não seria o ideal projetos para a construção de outras vias de acesso, no que diz respeito aí à mobilidade? Aí ele fala até da possibilidade de outros modais para se fazer aí essa interligação da região metropolitana? Eu vou só entrar um pouquinho na questão da tarifa. Perfeito. E aí eu vou entrar nessa também. Uma coisa interessante da discussão levantada pelo prefeito é o fim da tarifa única. Porque eu acho que a tarifa única, ela prejudica, de certo modo, o desenvolvimento interno nos municípios. Por quê? Para qualquer cidadão aqui de Trindade, andar de ônibus em Trindade é o mesmo custo de ir para Goiânia. Então, você acaba não criando uma rede interna para atender os moradores, a fazer os deslocamentos internos, mas sim para levá-los para Goiânia. Essa é a lógica. Imagino que no caminhar dessa discussão do fim da tarifa única, abre a possibilidade de ter valores muito menores para deslocamento interno dentro dos municípios. No caso de Trindade, que aí, junto com o plano, né, de planejamento urbano, pode fortalecer as micro-regiões. Então, assim, pode ser algo muito ruim, se mal feito, como quase tudo, mas pode abrir uma discussão de oportunidades para o desenvolvimento interno. Quanto à questão de infraestrutura, novas vias sempre tem que ter tudo um planejamento integrado. Goiânia gastou, eu vou usar o exemplo de Goiânia porque gastou milhões com viadutos, que na prática acabam não resolvendo os problemas porque é transferência de congestionamento. Porque a grande mudança é o que Trindade está pensando, é você mudar a cidade, é um entendimento, é diminuir a necessidade de viagem. Isso é mais importante do que aumentar a infraestrutura, porque quanto mais se aumenta a infraestrutura, você vai gerar mais movimentos para mais carros. Isso isso é uma lei da física. Todo mundo vai procurar o caminho mais fácil e ele vai se congestionar ao longo do tempo. Então, a primeira coisa a se pensar, aí em conjunto da região metropolitana, é o parcelamento urbano. O que Goiânia acabou fazendo? Goiânia acabou expulsando, entre aspas, as pessoas, né, devido ao parcelamento do solo, para as outras cidades, sem ajudar na infraestrutura. Então,
acaba pegando um problema que era de Goiânia e transfere, por exemplo, para Trindade, para Goianira, e o prefeito falou, e depois esse pessoal volta para Goiânia. Então, por isso que é necessário também um planejamento urbanístico metropolitano. Um plano de mobilidade metropolitano, porque se Trindade se esforçar, tudo, ela pode ter isso comprometido por uma falta de planejamento de Goiânia e da região. Então, mais do que investimento em infraestrutura, primeiro um planejamento urbanístico, e aí sim vê a necessidade desses investimentos. O Jean Carlos, o que o prefeito falou. Por que a tarifa do transporte público é perversa? Como que ela é calculada? Você pega o custo do sistema e divide pelo número de passageiros. E isso dá a tarifa. O que acontece? O serviço fica ruim, o usuário acha que ele é caro e acha outra solução. Os custos aumentam por pressões inflacionárias e aí o que acontece? Eu tenho menos pessoas para pagar um custo um pouco maior. O que acontece com a tarifa? Sobe, e aí espanta mais gente, aumenta os custos inflacionários e vai expulsando. E aí a tarifa tende ao infinito e os usuários tendem a zero. E esse modelo vai caminhar para essa situação. Então, temos que rever. Nós vemos muitas situações no primeiro mundo, né? Temos especialmente na Europa, e eu gosto muito do modelo inglês, que é o poder público, ele é o responsável, né? Não só para fiscalizar, mas ele é o planejador, ele é tudo, e o ente privado ele entra com mão de obra e veículo. Então, o poder público ele é o responsável por financiar, por determinar as políticas, as quantidades de veículos, e o operador só cede aquilo. Então, eu acho que nós temos que, nessas discussões, caminhar nesse sentido. Deixar o usuário pagando a conta, a gente vai ter uma tarifa tendendo ao infinito e o usuário tendendo a zero. Essa situação. Esse é um ponto, né, que tem que ser visto junto com a CMTC e as operadoras. Eu acredito, né, que, com base em estudos, eles possam vir a aumentar a frota de veículos. Mas, assim, eu não consigo afirmar porque isso seria um caminho. Seria um caminho, era aumentar a frota e a questão de horários. Né? Porque até certa idade, eu acho que a idade municipal também tem muito o transporte escolar cedido pela prefeitura. Uhum. Então, eu acho que o impacto no transporte é não é tão grande. Mas sim, aumento de demanda provavelmente deve vir com aumento de carros. Seria por aí, prefeito? Olha, nós temos aqui um subsídio. Porque pouco se dá, né, atenção a esse debate das dificuldades de um planejamento urbano, ainda mais inserido numa metrópole que é a região de Goiânia. Então, muito obrigado. E também, secretário Roberto Badu, secretário do Meio Ambiente. Secretário, muito obrigado.